O curso Memória, o Futuro Presente, aborda as atitudes para melhorar a memória, fala das alterações de memória, autorretratação e muitas outras coisas que nós vamos saber agora, conversando com o professor de Conscienciologia, Maurício Salles. Tudo bem, professor? Tudo bem, Angélica? Boa tarde, espectadores do BH News. Eu adoro falar de conscienciologia. Eu não gosto de falar desse nome, porque esse nome é difícil de falar, professor. Mas vai melhorando a memória e vai aprendendo. Cada vez que fala, vai conseguindo falar melhor, mais, né? Mas esse curso que você vai ministrar, ele fala da memória de uma forma profunda. Não é só essa memória que a gente acha, não é? Da memória de uma forma geral. É uma abordagem original da memória. Original em que sentido? Nós vamos falar não só da memória do cérebro, mas também de memórias que nós formamos em vidas anteriores a essa, e muitas vezes nós desenvolvemos comportamentos que não têm origem nessa vida. E aí vem um estímulo e a pessoa reage, às vezes ela vai procurar, vai fazer análise, procura terapia, não identifica uma causa hoje do que aconteceu, e às vezes está bem atrás. E também memórias de outros corpos que nós temos que não é o corpo físico, corpos extrafísicos. Tudo isso forma uma memória, um complexo, uma memória que chamamos de memória integral ou holomemória. Então a memória é mais complexa que simplesmente neurônio, né, essas coisas. Mas então nós vamos falar primeiro da questão neurológica da memória e depois a gente entra nessa parte que é polêmica e profunda. Eu adoro. A memória. Para a gente cultivar a nossa memória, ter essa memória, porque a gente vai envelhecendo, o negócio vai complicando, né? Vai. Mas o que a gente pode fazer para a gente garantir uma qualidade da nossa memória ao longo dos anos? Existem formas da gente cuidar da cabeça dessa forma? Tem formas clássicas, uma boa alimentação, o sono, né, exercícios físicos, tudo isso ajuda. Tem técnicas mnemônicas, então pessoas que decoram listas, né, tem uma série de técnicas que ajudam a pessoa a ter uma boa memória. Funciona bem a atenção, a pessoa ter a atenção bem focada, porque a memória está muito associada à capacidade de atenção. Se você não presta atenção em alguma coisa, sua atenção é muito dispersa, fica difícil registrar adequadamente e depois recuperar. E principalmente dar importância àquilo que você faz. Porque muitas vezes, se você não dá importância, você não vai lembrar. Então, muitas vezes, nessa nossa vida corrida de hoje, nós nem sabemos o que estamos fazendo. E aí, na hora de lembrar, não vem mesmo. Então, aí eu já te digo uma outra coisa que piora mais ainda, na minha opinião, você vai me dizer se isso é verdade ou não. Mas nesse mundo em que a gente vive, da internet, que a gente não consegue ter atenção em nada, porque é muita informação ao mesmo tempo que a gente tem que ter. Esses telefones que a gente usa aí, como é que fala? iPhone, Android, não sei o quê, que já vem tudo, eles já dizem pra gente aniversário de fulano, já tem um telefone, tem tudo ali, né? A vida da gente está ali. Quer dizer, a gente treina muito pouco, com tanta tecnologia, a gente treina muito pouco a nossa memória, a gente não precisa mais gravar um telefone. Muita gente, eu fico impressionada, tem muitos maridos e muitas esposas que não sabem o telefone do cônjuge, por quê? É só teclar um botãozinho ali, né? Se perder o telefone, já era. Ó, tem um ali que já me disse que não sabe, tá vendo? Mas vai perdendo mesmo, porque se você não reforça e não dá importância, vai ficar na máquina, você não vai lembrar disso. Mas, por outro lado, se você guarda certos tipos de memória em alguns dispositivos, isso te libera também o cérebro ou as outras formas de armazenar memória para outras coisas, né? Mas o problema é que a gente tem tanta informação também que a gente... Né? E é impressionante isso. Mas se você pegar na internet, hoje o pessoal, até há muito estudo, que as pessoas estão com conhecimento superficial e uma memória superficial. Sim. Porque a tendência de Facebook, internet, você acessa várias coisas e acaba não se fixando em nenhuma delas. Então tem um conhecimento superficial. Pergunta sobre uma coisa, você fala o que é, mas não sabe sobre o que é, não tem a capacidade de aprofundar. Você pode fazer duas coisas, né? Ter esse conhecimento mais geral, mas também aquilo que foi importante para você aprofundar. Tentar aprofundar. E para nós, o que nós consideramos que é mais importante? A pessoa conhecer a si mesma. Porque tem coisas que a pessoa abre mão do autoconhecimento. Então, tudo que tem a ver com você saber quem você é, o que você pode fazer de melhor para a sua vida, aí você tem que prestar atenção, estudar, pesquisar. O resto você vai lidando, né, de uma forma aí que a gente entra na conscienciologia. Conscienciologia. Aí nessa área que a gente nesse ponto que a memória para nós é tratada de uma maneira diferente. E aí então já nessa área da conscienciologia, olha, estou falando bonito, viu? Já falei duas vezes direto a palavra sem errar, né? Mas na área da conscienciologia, tive que falar de novo, não aguentei. Esse conhecimento, conhecer a si próprio, é importante também dentro dessa questão da memória de vidas passadas. Também.
Como é que isso acontece? Porque muitas pessoas hoje, a visão de mundo delas é que elas estão nascendo pela primeira vez, é a primeira experiência, e estão formando memórias também pela primeira vez. Só que nós somos compostos do nosso passado, e o nosso passado é bem mais distante. Então, muitas pessoas que estão conosco hoje também já estiveram conosco em outras vidas, em outras dimensões, onde nós podemos acessar com outros corpos. E às vezes nós não reconhecemos isso objetivamente. Às vezes você vem na mesma família com certas pessoas, vem aquela antipatia ou afinidade naturais. Você nem consegue também explicar dos seus colegas de trabalho, não é? Pessoas que você encontra na rua, alguns ou muitos deles já fazem parte lá do seu passado. Então, para nós tem um tipo de memória que é muito importante, que é a memória afetiva, e que tem a ver com memórias emocionais. Por quê? Porque muitas vezes nós temos sérios problemas de memória, que não é só lembrar número, telefone, isso é fácil de recuperar. Muitas vezes é aquela memória do ressentimento, da mágoa, de sentir mal de pensar em si mesmo, das coisas que fez no passado, olhar para uma pessoa e sentir mal ao pensar nela, porque a pessoa sente uma culpa perante algo que fez com ela, ou sente que ela fez, e aquilo fica mal parado. Então, uma das melhores formas de sanear a memória é fazer uma retratação com o seu passado. Você conseguir colocar uma condição onde você vai se perdoar pelas bobagens que fez, pegar a responsabilidade de tudo que fez e fazer um novo trato atual. Porque trabalhar bem com a memória é se atualizar. Porque enquanto nós ficarmos presos no passado, seja através de hábitos que nós temos, seja através de relacionamentos, a tendência é ficar marcando passo na vida. Então, muitas vezes a pessoa sofre de memória sem saber. Cada vez que a pessoa ressente, ela está tendo um problema sério de memória. Mas essa memória, esse ressentimento, é dessa vida ou dessa ou de outras? Já aconteceu com você ou com vocês de muitas vezes encontrar a pessoa pela primeira vez, ou mesmo num grupo seu mais próximo, ter uma sensação tão profunda de antipatia que você não consegue identificar de onde é, aquela coisa de raiva, meu santo não bate com o santo dessa pessoa. De não confiar na pessoa, ou o contrário, confia inteiramente, se entrega, e não há explicação nessa vida, não há algo que você lembre assim, não, foi por isso, por isso, por isso. Então nós trazemos isso, e muitas vezes quando não lembramos objetivamente disso, isso dá margem a muitos erros, né? Porque as pessoas têm a tendência de achar que a memória é confiável, né? Se eu lembro é porque aconteceu. Sim. E se eu lembro de maneira clara e concreta é porque aconteceu mesmo. Mas isso não é assim. Eu posso ter lembrança clara de uma coisa que não aconteceu. A nossa memória é muito sujeita à influência das nossas preconcepções, dos nossos condicionamentos, dos nossos preconceitos, de ilusões, fantasias. Muitas vezes você lê uma coisa numa revista, esquece que leu na revista. Na hora de lembrar, você acha que aquilo foi realidade e mistura com outro tipo de memória. Muitas vezes está relacionando com uma pessoa, você lembra de um pedacinho do que aconteceu e aquilo acaba sendo a memória do todo. Então, o lembrar, muitas vezes, vem cheio de erros. Por isso que o curso e a palestra tem um título que muitas vezes as pessoas acham estranho. Memória, o futuro, o presente. Sim. Por quê? Memória é passado, Passado, não? né? Memória, as pessoas tendem a indexar memória com o passado. Por quê? Memória é lembrança, não é? Mas veja só, a memória que eu lembro, ela foi formada quando? Num presente passado, né? Sim. Ela foi formada lá, hoje eu lembro. Da mesma maneira, hoje, presente, nós estamos formando memória, nós estamos conversando, vocês estão nos vendo, estão registrando isso. Mais tarde alguém perguntar que entrevista foi aquela na BH News. Vocês vão lembrar desse momento presente, mas no futuro. Então, hoje nós formamos memórias para o futuro. Então, qual que é a melhor técnica mnemônica, melhor técnica de memória? Ficar lúcido agora. Porque hoje eu tenho que lidar com aquilo que talvez eu não tenha sido lúcido no passado. E as lembranças às vezes não vêm lacunadas, vêm distorcidas. Mas que tal ficar mais lúcido hoje, mais consciente do que nós fazemos? Com mais atenção, dando mais significado, dando mais importância. Aí você tem condição de formar uma memória melhor e lá na frente, no futuro, quando for se lembrar disso, ter mais garantia, não total, mas que vai se lembrar de uma maneira mais fidedigna, mais próxima do que aconteceu. Né? Mais elementos. Então você perguntou, técnicas mnemônicas, né? Qual que é a melhor técnica de memória? É a lucidez do seu presente. Estar lúcido, atento, entendendo o que faz, compreendendo o que faz. E aí lá no futuro, quando você for se lembrar do que fez hoje, há uma tendência dessa memória vir melhor, não vir com tanto branco, né? É uma perguntinha até para tarde de sexta, né? Mas é chata, mas a gente pode fazer. Que é até uma das bases do curso da palestra. Vamos supor, vocês, espectadores, você, Angélica, que lá no futuro vão se lembrar do hoje. Então é memória, né? Sim. Vão lembrar do momento presente, que nós estamos fazendo hoje. De quem você é hoje, quem que eu sou hoje, o que eu fiz, as nossas atitudes, o que nós fizemos na vida. Nós vamos lembrar lá na frente. Quando essa lembrança vier, nós vamos ter mais orgulho ou decepção, ou vergonha. E às vezes a vergonha vai ser tanta que eu vou criar bloqueio de memória.
como eu crio hoje para as coisas que eu fiz e não soube lidar. Mas quando a gente cria esses bloqueios de memória, isso é péssimo, porque a gente pode acabar cometendo o mesmo erro. O mesmo erro, ou então interpretar a situação de maneira errada, sofrer com isso, continuar sofrendo. E quanta coisa importante nós temos de capacidades que nós não usamos, porque não lembramos delas. Porque às vezes nós mesmos não damos valor a quem nós somos, as coisas boas que nós fazemos. E às vezes na hora que eu preciso fazer alguma coisa, eu não lembro, não vem, eu tenho baixa autoestima, sendo que nós já desenvolvemos várias capacidades boas também. Então a melhor forma de lidar com a memória é o agora, porque é o único que está na nossa mão, né? Nós vivemos um certo deslocamento temporal em relação à memória. A maioria de nós vive com um peso muito forte do passado. E o passado fazendo pressão em forma de hábitos, de condicionamentos. Então, não sei se já aconteceu com vocês, com você. Eu quero mudar um hábito, mas às vezes o hábito é mais forte do que eu. O hábito é memória, não é? Como é que eu mudo esse hábito? Fazendo diferente. E eu faço diferente agora. Se eu tenho um problema no meu passado e eu for tentar as velhas soluções, eu não vou conseguir fazer nada. Eu tenho que ter soluções novas, e as soluções são no presente. Tem pessoas que vivem muito preocupadas com o futuro, e o futuro forma memória também. De tanto ter expectativa sobre algo que pode acontecer comigo, eu crio uma memória e sempre estou lembrando daquilo. E aquilo me leva a fazer as coisas para fugir daquilo que eu penso que é de ruim para mim. Então está vendo que até o futuro que não existe faz pressão na memória, né? Por isso que é a questão do presente, né? O presente hoje será a nossa memória no futuro. Então a gente tem que focar muito, né? Focar no hoje, no presente. E quando nós falamos de outras dimensões de manifestação, ainda além do corpo físico, com outros corpos, outras vidas, tudo isso é mais complexo, torna o viver muito mais complexo. E isso exige mais lucidez e mais responsabilidade das coisas. Tá vendo que a memória não é algo tão simples assim, né? Não. Só lembrar, evocar, tem muita coisa envolvida aí. Eu sou filha de psiquiatra e memória é uma coisa que sempre faz parte da minha rotina. Vai trabalhando, né, essas coisas todas. De conversas em casa e tudo. Mas realmente memória é uma coisa muito complexa. Mas eu tenho até uma coisa muito engraçada. Eu tenho uma memória de fisionomia muito grande. Isso me incomoda, inclusive. Porque se eu vejo você uma vez, uma foto sua no Facebook, se eu encontrar você na rua, eu sei que eu te vi. Mas às vezes não guarda o nome, né? Não, nome não guardo. Mas eu sei da fisionomia, eu, sabe assim... Memória fisionômica. Uma vez eu entrei dentro de um táxi, virei pro taxista e falei, eu te conheço de algum lugar. Ele falou, não, mas aí a gente foi tentando conversar para ver de onde era e não achava. Eu fui descobrir que ele era o moço que tomava conta do xerox na minha escola quando eu estava na 4ª série primária. Lá atrás, né? Então, mas assim, tem outras pessoas que eu não consigo descobrir de onde vem. Às vezes isso incomoda as pessoas também. Eu só te conheço de algum lugar. E aí, de onde que eu te conheço? Às vezes é de outra vida também, será? Às vezes não. Às vezes só capacidade, tem facilidade, fisionomia. Mas tem pessoas que são boas com datas, não são? Memória factual. Marido nunca é bom com data. Mas tem gente que é péssimo em data. Mas se perguntar, por exemplo, a fórmula da água, qual que é? H2O, né? Tem gente que não lembra. Tem pessoas que não lembram da fórmula H2O. Mas se perguntar para elas, elas vão narrar detalhadamente a aula em que elas aprenderam a fórmula. Mas não sabem falar a fórmula. Então nós temos vários tipos de um setor da memória, é isso? Isso muitas vezes tem a ver com o que dá importância, né? Isso você pode estudar, né? Nós valorizamos muito a autopesquisa na conscienciologia. Por que é mais fácil para você lembrar de fisionomias? Provavelmente você dá mais valor à fisionomia do que a outros aspectos, que aí você não vai lembrar mesmo. Então, a memória fala muito de nós, né? Sim, porque exatamente. Se ela vem a partir do que eu dou importância, os nossos brancos também não são aleatórios, né? Mostra coisas que nós não estamos dando tanta importância. Tem muita gente que fala assim, namorado quando briga principalmente, fala assim, você tem memória seletiva, você só lembra daquilo que te interessa. Mas a memória é seletiva mesmo. É mesmo. É bastante seletiva. E outro papo bom, é tão bom quando o programa tem um papo bom, depois outro bom, depois outro bom, a gente não sabe o que fazer, mas mais uma vez eu digo para vocês, mais um programa legal. Nós convidamos vocês para ver essa abordagem diferente da memória, né? Uma abordagem mais original, da memória enquanto comportamento, indutora de comportamento, não só coisa de sinapse, neurônio. O curso também é aberto ao público, o curso é pago. Mas não precisa ser assim, ter um entendimento de conscienciologia, não. Porque nós vamos falar justamente desse tipo de memória, o impacto no comportamento. Principalmente você que é muito ressentido, magoado, limitado, né, pela sua memória, porque às vezes a memória limita, né? Eu não faço coisas porque eu lembro. Muitos traumas nossos já passaram, mas a pessoa mantém memória dos traumas. O fato não existe mais, mas se eu tenho memória dele, eu tendo a me limitar. Memória é uma coisa importantíssima na questão de traumas. Quem quiser discutir memória de maneira geral, que a memória está em tudo, né? Arrasou. Convido lá no... Muito bem, professor Maurício Salles, muito obrigada pela sua participação e eu espero nunca esquecer dessa entrevista. Esperamos que convidamos você também a nos conhecer. Esse vai ficar na minha memória. Obrigada pela sua participação.